Salve, salve pessoal, professores desse Brasil maravilhoso. Hoje eu estou aqui com uma amiga muito especial que também trabalha com a educação infantil, é professora de educação física. Vir aqui para a gente poder trocar alguma ideia, afinal de contas, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? Dividir essas experiências, porque a gente às vezes acha que só nós passamos por aquilo, aquela dificuldade. Mas eu acredito que, principalmente na área da educação, as dificuldades são bem parecidas. Então, professora Adria, Olá! muito obrigada por você ter aceitado fazer esse talk show aqui comigo. Mas assim, na realidade é uma conversa, como a gente sempre conversa, sobre a educação física, né? Você que está terminando o seu mestrado, você sabe a importância de trabalhar o lúdico, então eu gostaria de que você falasse pra gente um pouquinho dessa experiência sua na educação física, na educação infantil, já que você trabalhou em outras áreas também. Então, quando você começou na escola, na educação infantil, quando você chegou na escola, foi um susto, não foi um susto, assim, porque pra mim foi. A gente tem uma ideia de quando sai da faculdade e quando você chega lá é tudo diferente. Para começar, não tem material, Sim. né? As atividades para essa idade é muito difícil, né? Sim. Eu comecei um pouco tarde, né, a trabalhar com a educação física escolar. Apesar de já estar formada há um bom tempo e por ter duas graduações, o bacharelado e a licenciatura, eu sempre atuei na área do bacharelado, né? Embora trabalhasse com crianças, eu trabalhava mais na área esportiva, né? E quando eu comecei a trabalhar na área escolar, eu tive um choque de realidade, né? Então, tudo aquilo que eu vivi na minha fase acadêmica, né? E tudo aquilo que eu também estava vivendo profissionalmente, mais na área esportiva, trabalhando com natação, e me deixaram assim, um tanto quanto perdido, né? Porque na faculdade a gente tinha muitos materiais nas diversas aulas que a gente trabalhava, que a gente aprendia, né? Até mesmo em algumas aulas em que a gente ia utilizar algum material adaptado, pensando na possibilidade de um dia estarmos numa rede de ensino, numa rede pública de ensino, né? Mesmo esses materiais adaptados, a quantidade, o que a gente trabalhava ali era bem diferente da realidade vivida ali no chão da escola, né? Mais ou menos, quando eu cheguei na escola, e engraçado, aí você vai com aquela expectativa, aí tem uma meia dúzia de bola, sendo que essa meia dúzia, metade está murcha. Não, acho que é começar, né, no caso, a educação infantil, ela não tem um espaço próprio para as aulas de educação física. Então, eu acho que a falta dessa infraestrutura já física já é um fator limitante para as nossas aulas. A gente, às vezes, está fazendo uma aula no pátio, onde a gente, às vezes, tem que interromper a aula, porque, às vezes, vem um horário de intervalo. Muitas vezes, você nem começou a aula, nem começou a utilizar ali aquele local, porque esse local ou foi lavado ou vai ser utilizado para algum outro evento ali na escola, né? Então, a gente muitas vezes tem que adaptar até mesmo o nosso espaço de darmos aula, como ir para uma sala de aula ou para algum espaço aberto, né? E ali também adaptar a aula que a gente já tinha programado para aquele dia. Os materiais, né? Então, a gente às vezes encontra muitos materiais assim em péssimo estado. E aí a gente tem que rebolar, né, para poder utilizar esses materiais ou para poder fazer acontecer a nossa aula. Desenvolver a atividade, né? Isso. Então, eu tô perguntando isso assim, porque às vezes muita gente que está na área ou que está começando agora, quando acontece isso, a pessoa tem duas opções. Ou ela fala, não tenho mesmo, deixa pra lá, vou fazer do jeito que dá. Ou você faz o possível e o impossível para trabalhar com o que você tem. Isso. Já chegou a situações, assim, você sabe também, a gente trabalhar no corredor. Era o único lugar que tinha, então é o único lugar que tem. E vai ser desenvolvida a aula ali. Não vai deixar de fazer. Então, assim, de repente, para quem está assistindo a gente, assim, você tem que fazer o melhor com o que você tem naquele local. E para as crianças, para elas, se elas estão no corredor, se elas estão no pátio, se elas estão numa quadra, né, ou num espaço gramado,
é indiferente nesse momento, porque é o momento que elas estão na aula de educação física, né? Sim. Então, ali elas se envolvem totalmente, independente do espaço, independente dos materiais, e vai depender de como que você vai levar a sua proposta para eles, né? Sim. Então, assim, o que eu vejo é que às vezes, nem todo mundo, muita gente é super engajado, mas às vezes por comodidade mesmo, não tem, então não vou fazer. E eu acho que não é mais bem por aí. Não é por aí, E aí, não é voltando por aí. lá aos materiais, ou é bola, ou é alguns arcos totalmente amassados. Alguns programas corda. E aí, outra coisa, né, que eu queria te perguntar, porque assim, nos vídeos que eu tenho compartilhado, eu sempre cito que as aulas que eu sugiro, não só para professor de educação física, mas também para o professor pedagogo. Isso. Até porque a gente sabe que em muitos lugares do Brasil não tem o professor de educação física é um professor especialista, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1. E isso nada impede que esse professor não leve atividades mais características da educação física infantil, se bem que eu ainda acho assim, na educação infantil a gente não pode segmentar dessa forma, você vai trabalhar só o movimento, você só a história, a gente tem que procurar trabalhar como um todo, né? Observar, ver aquela criança como um todo e pensar e trabalhar as atividades pensando em desenvolver a criança na sua formação total. Né? Não só corporalmente, através de movimento, né? Mas a gente tem que pensar no que a gente vai estar aí nesse processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a formação integral dessa criança. Sim, aí a gente pode até dizer que é uma educação holística, né? Que ela vai envolver o todo. A educação infantil é isso. E por mais que nós temos aqui no nosso município, a gente tem esse privilégio, vamos dizer assim, de ter o professor de arte, professor de educação física, mas isso na educação infantil, isso não impede que todos os professores, o pedagogo, o professor titular da sala, lance mão de atividades que teoricamente seriam da educação física para suas aulas. Quem sai ganhando com isso é a criança. Aí tem uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui dos materiais. Assim, a educação física, no geral, no país, ela ainda é muito estigmatizada, né? Ela Com certeza. Muito relacionada a esporte. A esporte e aos 4 esportes, né? 4 esportes. A vôlei, futebol, basquete e handebol. Nada né? contra. Aquele quarteto fantástico. Nada contra. Não. Mas, assim, existem... Mas para além desses esportes, né? Ou para além do esporte, né? Sim, e aí... Tanto que com questão dos materiais, a pessoa acha que a educação física é só corda, cone, bola e arco. E bambolê, isso. E não, a gente pode, como a gente utiliza nas aulas, elementos lúdicos, criar materiais. Nós fizemos utilizar um trabalho a história... do circo, né? Isso. Que a gente criou os materiais, cria-se histórias, traz elementos diferentes, não é porque... Aproveitar alguns temas infantis, trabalhamos algumas atividades indígenas, aproveitando o tema na semana que as professoras trabalharam o índio, né? Também nós trabalhamos atividades folclóricas, Sim, regionais, contextualizar, né? Contextualizar. Então, assim, a educação, infelizmente... Eu digo infelizmente porque é uma coisa real. A gente percebe isso até dentro dos próprios colegas da educação física. Nós temos aqueles que veem com preconceito quem trabalha com a educação infantil. Com certeza. E assim, aqui eu vou defender a bandeira. É muito mais difícil porque você tem que ir atrás de material, você tem que ir atrás de atividade, você tem que fazer coisas que vão estimular essa criança. E alguns acham que o fato de você estar na educação infantil é algo assim, mole, fácil, né? Criança é só levar para brincar, né? Acha que é só deixar brincar. E não é só deixar o brincar por brincar, né? É claro que ela vai estar brincando, mas a gente tem que estar intervindo, orientando, né? Propondo algo pedagógico ali para o aprendizado dessa criança, né? Então, e assim, na realidade não só a educação física, mas eu vejo dentro dos locais que eu já vivenciei, que há um certo preconceito com relação à educação infantil, mesmo por parte dos outros professores, que justamente vem assim, como é o brincar, é o cuidar, é isso, não, sendo que é importante apenas o papel e a caneta, né? E não vem a importância dessa parte lúdica, da brincadeira,
quanto aprendizado uma simples brincadeira pode trazer. Ou uma simples história, né? É que nós também trabalhamos muitas histórias cantadas com as crianças, utilizamos temas de muitas histórias, como do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, para poder desenvolver nossas atividades, né? E realmente, essa fase da criança, né, que é nessa etapa que a gente está trabalhando, que é a educação infantil, é a fase que ela mais se apropria, às vezes até do movimento, para poder aprender e conhecer, né? Sim. E muitas vezes os professores querem que a criança fique ali sentada, quietinha, sem mexer, fazendo atividade, né? E acham que aquilo ali é o aprendizado, né? Então, eles acabam meio que na contramão do que a gente vê que é próprio para essa faixa etária. Logicamente, assim, existem inúmeros tipos, né, de pessoas, mas eu acho que nesse sentido ainda a gente tem muita gente engajada. A gente vê que muita gente quer fazer o diferente e proporcionar, mas muitas vezes também falta onde buscar, como buscar isso, porque o que a gente tem de material para educação infantil ainda é muito teórico. Isso. É muito teórico. Então, assim, a gente precisa, dentro do que a gente sabe, criar coisas. Você não acha coisas tão fáceis quanto para o fundamental. Até mesmo para nós, professores de educação física que estamos na educação infantil, se a gente for buscar, né, essa literatura, até mesmo buscar nos documentos oficiais que regulamentam e norteiam a educação infantil, a gente vê que não tem assim alguma referência específica para a educação física, pelo fato deles trabalharem a criança como um todo, né, a formação integral da criança. Mas a gente pode buscar como referência alguns documentos que norteiam a educação física, né, para os anos mais finais aí do ensino fundamental. Hoje nós temos também já para os anos iniciais do fundamental, né, com a BNCC, e adaptar para a faixa etária em questão, né? Sim, faz essa adaptação, né? E talvez... Enquanto a gente não tem nada específico para nossa faixa etária. E talvez assim... E fazer como você está fazendo, né? Começar a produzir esses conhecimentos sobre esses conteúdos que a gente pode estar utilizando e ensinando na educação infantil. Na realidade, essa ideia veio com essa questão aí de estar todo mundo em casa e todo mundo fazendo vídeo. Eu falei, poxa, a gente tem tanto tempo, assim, eu tenho mais de 10 anos, né, na educação infantil, contando com uma época de magistério, pelo amor de Deus, não vou nem falar que vai falar, a pessoa vai denunciar a idade. Mas divulgar esse tipo de coisa, porque... Realmente, eu sempre achei, e aí tá uma dificuldade que eu encontrei, nossa, eu era livre, e vai atrás de livro, e faz curso, e faz isso e aquilo, porque você realmente não tem nada concentrado num lugar só. Não. Ou você busca muito, ou você senta e cria a sua própria atividade. E talvez por isso agora me veio isso, nem tinha pensado, e talvez por isso outros profissionais acabam, educação infantil, porque na realidade, se cair na educação infantil, sabe que tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar. Tem que correr atrás de coisas muito diferentes, que vão além da bola. Não, gente, criança adora bola, não é isso, tá? Mas não precisa ser só a bola. Né? Outra coisa que, bom, então, que a gente falou, mas eu queria a sua opinião, a realidade da questão de competição e cooperação. Porque, assim, existe uma linhagem que é totalmente... Odeio competição, assim, não é que é mais ou menos uma brincadeirinha. Não, é aquela linhagem que é só cooperação, cooperação, cooperação e nada de competição. Eu queria que você me falasse um pouco o que você acha sobre isso, entendeu? Dessa questão da competição. Eu penso assim, nem 8, nem 80, né? Eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? A competição é saudável, né? Competindo, a criança também aprende. Ela aprende a desenvolver algumas atitudes, alguns valores, né? Que a gente pode estar trabalhando ali, né? Que não é só o ganhar a todo momento, porque a criança, ela gosta de ganhar, né? E muitas crianças, elas se sentem frustradas quando elas não ganham, né? Então você e aí vai um pouquinho também, às vezes, da criação, às vezes muitos são filhos únicos, estão acostumados sempre a ter tudo. E aquilo ali traz um aprendizado, né? E você vai trabalhar isso na criança, né? E ela também passa a entender que em determinadas
atividades, mesmo que competitivas, precisa de ter cooperação. Sim. Porque nem todas as competições são só individuais, né? Então a gente tem a questão do coletivo. E como que eu vou trabalhar o coletivo? Então eu preciso aprender a cooperar, eu preciso aprender a dividir tarefas, responsabilidades, né? E a gente também pode trabalhar isso. Por isso que eu falei, então nem 8 nem 80, nem só competir, nem só cooperar. A gente tem que buscar um equilíbrio para poder trabalhar nas nossas aulas, de maneira que a gente consiga envolver a criança nesse sentido, né? Então, é porque assim, alguns autores, né, defendem extremamente a cooperação, e nada contra cada um, né, com a sua opinião, mas assim, dentro da prática, tem algumas atividades que você faz ela por fazer, sem ter um teor competitivo. A criança já começa. Não gerem, e tem uns que não geram interesse. Sim. Eu já reparei. Sim. Você faz por fazer, mas ela não tem nenhum prêmio, nem nada, não gera interesse. Eles não têm interesse, mas muitas vezes você não está trabalhando pensando numa questão competitiva e eles estão ali já torcendo para o amigo, Sim. né? Eles começam a torcer, começam a se envolver como se tivesse numa atividade competitiva, né? Então... É que assim, eu vejo um pouquinho assim, né, dentro do que você está falando, a competição é uma coisa. Agora, competitividade, você estimular essa briga, essa competitividade aí é uma coisa totalmente diferente. E outra coisa, assim, eu sempre falo assim que tudo na vida, né, não só na educação infantil nem nas atividades, tudo na vida é o jeito que a gente fala, né? Por quê? Porque assim, uma coisa é quando você está fazendo uma atividade, uma brincadeira com a criança, aí se for uma atividade que ela tem que sair da brincadeira porque ela errou, se for um pega-pega porque ela foi pego, sai, você errou. Não é assim, Não é né? assim. E você brinca, fala, nossa, agora vai ter que sentar, esperar um pouquinho, descansar, respira fundo e espera a próxima rodada. Ela vai entender, ela vai começar a entender que ela vai voltar a brincar, Sim. né? Que foi um momento que, por conta da regra, Sim. né? E ela passa a obedecer e entender as regras dessa maneira, ela teve que sair. E que ela vai voltar a brincar num próximo momento, ou quando a atividade acabar, para iniciar novamente, ou, né, quando for interrompida, antes de finalizar, a gente pode interromper, vamos voltar todo mundo de novo para a brincadeira, e ela vai voltar a brincar, né? E aí ela vai se empenhar até na atividade mais, para ela poder ficar mais tempo ali, né? Então, eu falo que tudo assim, igual, repito, tudo é a forma como a gente conduz na vida. Isso. Às vezes na vida não é o que você faz, mas é como você faz. Até porque, assim, existem atletas que viveram a vida inteira competindo e nem por isso viraram egoístas, né? Nós temos exemplo, Gustavo Borges é um exemplo, ele tem projetos sociais e tantos outros, tá? Estou citando o Gustavo Borges, foi o primeiro que me veio, assim. Mas não significa que uma pessoa que competiu a vida inteira vai ser competitivo, em todo momento, vai ser maldoso ou vai querer ganhar sempre. Não é por aí. Então eu também sou sempre dessa. Isso. A gente tem que ter equilíbrio. Em alguns momentos você faz a interação, em alguns momentos você fala, vamos lá, tem que prestar atenção. Se não prestar atenção e não fizer do jeito que é certo, vai ter que sentar um pouquinho. E sempre conversar com a criança, né? Fazendo com que ela reflita sobre aquele momento, né? Sobre o que está acontecendo ali, o que aconteceu, né? Então, ela também consegue entender melhor depois, ela refletindo, fazer com que ela passe a refletir sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre a brincadeira e o objetivo, né? Para ela poder desempenhar depois novas funções, agir de uma maneira diferente do que ela vinha agindo. E isso é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado para a vida, né? Isso. Porque em determinados momentos da sociedade, a sociedade nos exige algumas regras, né? Você não pode sair fazendo o que você quer, a hora que você quer, entendeu? E isso é uma forma de você ensinar. É muito mais fácil você ela aprender através disso do que ela aprender, olha, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Então, a competição nesse sentido, ela é válida. Sim. Assim como a cooperação no momento certo também é válida. E aí que nós vamos estar formando um cidadão, um futuro cidadão, né, dessa maneira. Que vai conhecer todas as vertentes. O momento que ele tem que cooperar e o momento que ele tem que se dedicar um pouco mais, porque se ele quiser, de repente, dependendo da profissão dele,
não querer ser melhor que o outro, mas querer ser um bom profissional, ele vai ter que se dedicar mais. Se engajar um pouco mais, né? Então, é isso que é assim, às vezes a pessoa olha de fora, só tá brincando, tá só correndo, tá só jogando bola, ou tá só fazendo o que for. Isso é fácil, né? Isso é queria fácil. ser, né, professor. professor. Queria ser educação física, só jogar bola e deixar... não é bem assim, né? Talvez tenha profissionais que façam isso, tenham, mas assim como em todas as áreas, tem bons profissionais e tem profissionais não tão bons. Tem assim. todo um trato pedagógico por detrás de cada atividade, né, desenvolvida. Sim. Bom, então é isso. Eu queria te agradecer por você ter colaborado aqui com o meu vídeo e gostaria que as pessoas que estivessem assistindo, se tiver algum comentário, alguma pergunta, né, quiser colocar quiser fazer algum comentário. Aqui a gente está aberto às possibilidades, até porque a educação não é uma coisa fechada. Não é assim e pronto. Ela está em constante, a educação está em constante processo. Até porque o que serve para uma criança hoje, de 5 anos, é diferente do que servia há anos atrás. No sentido, não no sentido motor, porque esse é o mesmo, né? Ou não. Sabe, porque crianças de 10 anos atrás, elas tinham muito mais, elas brincavam muito mais, elas tinham possibilidade de brincar na rua, de brincadeiras que exigiam mais do corpo e de raciocínio do que hoje, com a questão tecnológica, né? Sim, com certeza. Então, a educação é um processo constante. Aqui ninguém está falando que nós somos a dona da verdade. E a gente está colocando apenas a nossa visão prática. Porque eu sempre falo, da teoria, a prática tem uma lacuna muito grande. Porque a teoria fala X, Y, Z, mas quando você chega numa realidade, dependendo de onde você trabalha, do material que você tem... no chão da escola é que a gente no dia a dia, passa, né? Aí você tem que... Essas teorias todas, elas são válidas, mas elas têm que ser adaptadas. Sim. Né? Para a realidade do contexto. Inclusive aqui, de escola para escola, a gente consegue visualizar diferenças no executar das brincadeiras. Com certeza. Eu percebo muito, você também aqui. Percebo muito. Às vezes a mesma faixa etária, numa escola, desenvolve uma brincadeira super bem. Na outra faixa etária, não vai. Não desenvolve. Você tenta por várias vezes, utiliza várias estratégias, né? E acaba que você não consegue um êxito como você conseguiu na outra unidade. Então a educação não é algo fechado e aqui eu estou aqui para dividir com vocês e espero que tenha ajudado para quem está começando ou para quem já está na área há muito tempo e às vezes se sente um pouco sozinho, né? E espero que tenha ajudado de alguma forma. Um grande abraço para vocês, obrigada, professora Adria. Até mais. Até a próxima.